Quer aprender matemática? Então seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Wagner Oliveira e nesta aula de matemática nós vamos estudar sobre fração geratriz, um método prático para a obtenção desse tipo de fração. Desde já fico grato, tá bom, por você estar aqui nesta aula comigo e vamos juntos, vamos aprender bastante, né, nesta aula de matemática, tá certo? Lembrando a você que se você gostar, você pode estar se inscrevendo no meu canal, você pode estar compartilhando esta videoaula para que mais pessoas possam ter acesso a este trabalho. E dando início à nossa aula, você verá o seguinte: definição de fração geratriz, método prático para encontrar a fração geratriz, exercícios resolvidos e muito mais, tá certo? Vamos aqui então começar pela definição de fração geratriz. Fração geratriz é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. É bem simples. Se você divide, né, um número por outro número, certo? Na forma de fração, tu vai dividir o numerador pelo denominador e tu vai obter um número decimal infinito. E na parte infinita, ou seja, depois da vírgula, você vai ver que tem um número formado por um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica e ela pode ser simples, né, ou pode ser composta. Isso a gente vai ver mais à frente aqui como é que a gente pode reconhecer isso. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Já quando, além do período existir, na parte decimal, algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Ou seja, quando na parte decimal tem o período e mais números, né, mais algarismos que não se repetem, que não fazem parte do período, é que nós vamos ter uma dízima composta, tá certo? Dízima periódica composta. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aí a dízima periódica simples 0,444. Como foi que eu obtive esse 0,44? Dividindo o 4 pelo 9. Observe que esse número, aliás, esse algarismo que se repete após a vírgula, que é o 4, ele se repete infinitamente. Esse é o chamado período. No outro exemplo, 32 dividido por 9. Vamos obter 3,55, ou seja, o número 5, o algarismo 5 vai se repetir infinitamente. No caso, esse cara que se repete é o que nós chamamos de período. Como após a vírgula já começa a se repetir infinitamente, dízima periódica simples. Bote isso na sua cabeça, tá bom? Depois da vírgula já começa o período, então a dízima ela é periódica simples. Já no terceiro exemplo aqui, nós temos 52 dividido por 90. Obtemos 0,5777. Observe que após a vírgula nós temos um algarismo que não é o período. E após esse número é que começa a parte periódica. Nesse caso, a dízima ela é periódica composta, porque após a vírgula já não inicia com o período, mas sim com um número intruso, um número que é diferente. Podemos até chamar de antiperíodo, tá certo? E só depois dele que começa a parte periódica. Nesse caso, dízima periódica composta. Bem fácil, bem tranquilo para diferenciar um do outro. Tá aí o 5, né, o número diferente. E nós temos aqui também o cálculo para a obtenção da fração geratriz. Neste caso aqui não é ainda o método prático, é o método algébrico. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos seguir os seguintes passos.
Primeiro passo: igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Segundo passo: multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. Terceiro passo: diminuir a equação encontrada da equação inicial. E o quarto passo: isolar a incógnita, ou seja, encontrar o valor dela. Vamos ver aqui então o exercício resolvido. Encontre a fração geratriz do número 0,888. Está aí a nossa dízima periódica. Ela é simples ou é composta? É simples, né? Por quê? Porque após a vírgula já inicia o período. Vamos então obter aqui a fração que gerou esse número decimal infinito. Primeiro passo, pelo método algébrico, nós vamos igualar, né, o número a x. X igual a 0,888. Quando você faz isso, você já tem aí uma equação de primeiro grau. Temos a primeira equação. Agora, vamos multiplicar ambos os lados por 10. Para quê? Para que nós possamos colocar a parte infinita, né, essa parte periódica, toda ela após a vírgula. Observe aqui, eu faço isso, ó. Multiplicando x por 10 fica 10x, e 0,888 vezes 10, essa vírgula anda uma casa para a direita, portanto, ela vai sair daqui, né, e vai se enquadrar bem aqui, né, 8, agora eu faço o quê? Eu vou fazer uma subtração da equação 2 pela equação 1. Quando eu fizer isto, ó, vai ficar assim, ó, a equação 2 menos a equação 1. Fazendo 10x menos x, nós vamos ter 9x. E aqui, quando você fizer aqui, ó, a parte inteira, 8 menos 0, fica 8. E quando você fizer a parte infinita menos a parte infinita, essa parte aqui, ó, ela vai simplesmente desaparecer, ficando assim, ó. 10 menos x, 9x, 8 menos 0 é 8. E a parte infinita desaparece. Todavia, esse procedimento é para eliminar a parte infinita. Se a gente não conseguir eliminar a parte infinita, a gente não consegue obter a fração que gerou o número decimal em questão. E agora é só isolar o x. Fazendo isso, nós vamos ter que x é igual a 8 sobre 9, ok? O 9 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então está aí a fração geratriz pelo método algébrico. Nós vamos agora resolver o mesmo exemplo, mas pelo método prático. Observe, ó, como será o procedimento para a obtenção da fração geratriz por este método. Observe bem e preste atenção que você vai entender. Está aí, né, o número decimal, a dízima periódica. Aqui vale saber quem é o período, né? É importante saber quem é o período, no caso a gente já sabe que é o 8, e ele será o numerador da fração geratriz. O 8, o período, será o numerador. E quem vai ser o meu denominador? Vai ser o 9. Como assim o 9? O 9 ele vai corresponder a cada algarismo do período. Como o período ele é formado somente por um algarismo, então o meu denominador vai ter somente um 9. Então fica assim, ó, 8 sobre 9. Ó, o 8 é o período, né, que é o numerador. E aqui nós temos que cada algarismo do período vale 9, equivale ao 9, que no caso vai ser o denominador, tendo aí, né, a nossa fração geratriz 8 sobre 9 pelo método prático. Vamos fazer aqui treinar um pouquinho mais, ó. Outro exercício. Temos aí o número decimal 0,454545. Quem é o período? 45. Observe que é o 45 que está logo após a vírgula aqui. Então, uma dízima periódica simples. Resolvendo pelo método prático, fica assim: 45 sobre 99. Como assim? Você pode se perguntar. Foi o que eu disse anteriormente. O período é o numerador. Quem é o período? 45. E
cada algarismo do período equivale a um 9. Como nós temos 1, 2, né, o 4 e o 5, então nós temos 2 algarismos, portanto 99 no denominador, ficando dessa forma, né? O período todo é o numerador, e como o período é formado por 2 algarismos, colocamos 2 9s no denominador, tá certo? Tá claro? Qualquer dúvida, não se esqueça de colocar lá comentários no canal, para que eu possa depois estar tirando suas dúvidas. Olha aí. Quando a dízima é composta, ou seja, tem algarismo antes do período, né? O que fazer? Vamos ver aqui. Qual a fração geratriz de 2,36161? Observe que aqui antes do período, ó, tem esse 3 aqui, ó, esse intruso, esse anteperíodo. Como é que nós vamos fazer então para obter a fração geratriz? Observe. Vamos escrever a subtração formada pelo minuendo. Você sabe que toda subtração tem o minuendo e o subtraendo. Quem vai ser o meu minuendo? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser toda esta parte aqui que envolve a parte que está antes do período e o período, sem a vírgula. 2.361 menos a parte não periódica, que no caso aqui, ignorando a vírgula, é o 23. Então fica 2.361 menos 23, tá certo? Que ficará no numerador da fração, tá certo? E no denominador ficará os 9 correspondentes aos períodos seguidos de zeros, que correspondem aos algarismos do anteperíodo. Como assim? Já foi dito que cada algarismo do período equivale a 9. E cada algarismo do anteperíodo, dos intrusos, equivale a 0. Né? Isso não vale para a parte inteira, que no caso é o 2. Ó. Fica assim. 2.361, né? Todo esse número aqui, sem a vírgula, anteperíodo mais período, menos a parte antiperiódica, né? A parte que está antes do período aqui, que é a parte inteira mais o intruso. Então fica 2.338. 2.361 menos 23 fica 2.338 sobre 990. Lembrando que cada 9 eles são referentes aos algarismos do período, que no caso é 61, então tem que ter 29, e o 0 vem daqui, ó, desse carinha aqui, ó, do 3, tá certo? Então ficando 22.338 sobre 990. Caso você queira fazer aí uma simplificação da fração, você pode, tá certo? Desde que a gente tenha condição de fazer, é tranquilo, tá bom? Não, você pode fazer tranquilamente. E agora, para que você entenda melhor, qual a fração geratriz da dízima periódica? Ó, 34, é a parte inteira, né? Vírgula 13, 13, 13. Quem é o período? É o 13. É aquilo que se repete infinitamente. Certo? Então, usando o método prático, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a subtração, não é isso? Ó, você vai fazer aqui a subtração da parte que está antes do período, mais o período, ou seja, você vai pegar isso aqui, ó, 34 e o 13, você vai juntar sem a vírgula, ficando 3.413. A parte não periódica e a parte periódica, tá certo? Menos a parte não periódica, que no caso aqui vai coincidir com a parte inteira, que está antes da vírgula. Ficando 3.413 menos 34, que dá 3.379. Né? 3.379. E cada algarismo do período vai gerar um 9. Então, ficando 99, porque nós temos 2 algarismos no período. Ó. Então, ficando 99. Então, de forma bem tranquila, você vai fazer sempre o quê? Você vai pegar, marcar até o período. Ó. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar um número só, sem a vírgula. 3.413. Menos a parte que está antes do período. Aqui, no caso, tem só a parte inteira. Poderia ter intruso, mas não tem. Então, vai ficar 3.413 menos 34. Né? Que no caso é a parte inteira. Ficando 3.379 sobre 99. Essa daqui é a nossa fração geratriz. Vamos ver aqui alguns exercícios, tá bom? A gente fazer aqui junto, ó, usando o método prático.
Aqui nós temos que o período é o 4, portanto, o período é o nosso numerador, segundo o que nós aprendemos, e cada algarismo do período equivale a um 9. Como só tem um algarismo no período, só vai ter um 9, ficando 4 sobre 9. No item B, ó, nós temos que até aqui, ó, aqui tem um intruso, né, ó, esse cara aqui, ó, e o período é 25. Quem se repete aqui o tempo todo é 25. Então, para fazer, para obter aqui a fração geratriz, ó, pelo método prático, nós vamos até aqui, né, ó, pegar até o período, até isso aqui tudo gera um número só, ó, tirar a vírgula. Então, aqui vai ficar o que? Somente 125, né? Já que o zero à esquerda, sem ter a vírgula, não vai ter nenhuma funcionalidade. Então, fica 125 menos a parte não periódica. No caso, é 0,1, ou seja, somente o 1, né? Não precisa botar o 0. Sobre, olha aí, ó, quantos algarismos no período? 2, então 99. Quantos algarismos no antiperíodo? Somente 1. Então, fica 990. Resolvendo isso daqui, 125 menos 1 dá 124, certo? Ó, 124 sobre 990. Lembrando, eu não vou fazer aqui a simplificação, mas dá para fazer, tá bom? Se você quiser concluir com isto, continuar a simplificar, você pode. Dividindo aí o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou seja, pelo maior divisor comum desses dois números, tá certo? Aqui no item C, nós temos o número 0,54, ou seja, é uma dízima periódica composta não, simples, né, formada por dois algarismos no período. Quem é o período? 54. Então, esse cara vai ser o meu numerador, certo? O período é o numerador. E o meu denominador vai ser 99, porque tem dois algarismos no período. Então, vamos ter aí 99 ficando assim. Dá para simplificar? Dá. Pois se você fique à vontade, tá bom? Para fazer ou não essa simplificação. E aqui, para encerrar esse momento, ó, temos aqui o número decimal 0,04777. Quem é o período? É o 7. Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós temos que juntar a parte periódica com a não periódica, formando um número só, certo? No caso aqui vai ficar só 47, né? Porque vai ficar 2 zeros à esquerda, não vai ter nenhuma utilidade, né? Só 47 menos 4. Concorda comigo, ó? Que é a parte não periódica sobre 4. Esticando um pouquinho mais aqui, né? E quem vai ser o meu denominador? Ó, 9, que corresponde ao algarismo do período, e mais 2 zeros, que correspondem aos algarismos da parte não periódica, tá certo? Olha aí. 47 menos 4 fica 43 sobre 900, tá bom? Então, tá aí a fração geratriz procurada. Então, nós temos aí, então, certo? O exercício resolvido. Espero que você tenha compreendido. Caso não tenha compreendido totalmente, certo, este conteúdo, deixe sua dúvida nos comentários, que eu terei o maior prazer em depois estar respondendo as suas perguntas, tá bom? E tirando suas dúvidas. Então, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja nesse tempo, né, em que estamos aí vivendo, e nos encontramos aí nas próximas aulas. Um abraço e até lá.